sou a Juliana Moura, eu sou psicóloga do programa Viver Bem Juntos da Unimed Porto Alegre. Nós atuamos com promoção e prevenção em saúde. E o meu olhar é olhar para a saúde mental. E quando a gente fala em prevenção em saúde mental, do que a gente está falando? Da gente poder levantar temáticas para a gente poder se identificar, a gente poder conversar de uma forma mais natural sobre saúde mental e para que esse tema faça cada vez mais parte do nosso dia a dia, das nossas rotinas e nas nossas relações. Então, o nosso convite hoje é para a gente poder conversar sobre os cuidados da saúde mental, qual a importância disso para a nossa vida e quais os benefícios que isso traz para a nossa saúde de uma forma integral. E quando a gente fala em saúde mental, o que a gente pode considerar como sermos saudáveis mentalmente? Então, uma pessoa que tem a saúde mental em dia é uma pessoa que consegue lidar com os desafios do dia a dia, ela consegue perceber de que forma que eu estabeleço relacionamentos saudáveis com as pessoas, como é que eu posso identificar o que eu faço de melhor, quais são as minhas habilidades, e a gente consegue ter resiliência para lidar com as situações que vão se apresentar ao longo da nossa vida, sabendo que nenhum momento é igual ao outro, mas eu consigo perceber quais são as minhas habilidades, os meus recursos internos para atravessar por esses momentos. E a gente consegue identificar quando é preciso buscar ajuda, porque nem sempre a gente vai conseguir passar por todos os momentos sozinho. Em alguns momentos a gente percebe quando que essa mochila está mais pesada do que eu consigo carregar. E quando esses problemas se tornam mais desafiadores, eu consigo buscar recursos para eu poder desenvolver ferramentas necessárias para passar por esses períodos. Vem comigo agora, então, para a gente entender quais são os cuidados em relação à nossa saúde mental que a gente pode estabelecer dentro da nossa rotina, na nossa vida pessoal, profissional e nas nossas relações. Bom, primeiro, para a gente entender, a saúde mental, ela não significa um estado de bem-estar pleno e contínuo. A gente vai ter algumas alternâncias ao longo da nossa vida. E aí que a gente se pergunta, a saúde mental a gente consegue identificar quando está tudo bem na nossa vida. Meu trabalho está bem, eu estou com saúde, está tudo bem com a minha família. Fica fácil da gente identificar, está tudo bem comigo. Agora, quando as coisas saem do nosso controle, quando a gente passa por algum período turbulento, como é que a gente lida com isso? E é aí que a gente identifica como está realmente a nossa saúde mental. Quando algo não está bem, quando algo ruim acontece, é normal que a gente se sinta triste, é natural que a gente se sinta perdido, que a gente tenha medo. Isso faz parte da natureza humana e as nossas experiências, elas trazem muito de como a gente vai lidar com essas situações. Então, essa é a grande pergunta, como eu lido com esses momentos onde eu preciso identificar como eu saio dessa situação agora? E aí tem um ponto muito importante para a gente observar em relação à nossa saúde mental, que é o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento é a base da nossa inteligência emocional e é a forma como a gente vai identificar de que forma que eu lido com as minhas emoções, de que forma que eu reajo às situações que acontecem comigo e o quanto eu consigo aprender com as situações que acontecem comigo. O autoconhecimento ele é tão importante porque só com essa base eu consigo tomar melhores decisões na minha vida e decisões que sejam favoráveis para a vida que eu desejo ter. Então vamos pensar, através do autoconhecimento a gente vai perceber de que forma que eu percebo que eu não estou saudável mentalmente, o que está acontecendo comigo? E aí a gente tem alguns pontos que a gente precisa observar. Em determinados momentos, quando a gente está aquele piloto automático do nosso dia a dia, naquela correria de trabalho, filhos, família, enfim, a gente não percebe como é que a gente está se sentindo. E essa pergunta é uma pergunta que eu digo que a gente tem que se fazer diariamente, constantemente, em vários momentos do nosso dia. Como é que eu estou me sentindo agora? E aí, a partir desse momento, a gente começa a poder perceber, é um exercício de autoobservação.
Então, a gente consegue identificar quando, de repente, a gente começa a ficar mais cansado, aquela fadiga que já vai passando por semanas e semanas, e mesmo com descanso no final de semana não é o suficiente. Quando a gente começa a ter algumas mudanças repentinas no nosso humor. Então, a gente é uma pessoa estável, chega no trabalho, dá bom dia, sai para almoçar, e de repente a gente não quer mais fazer isso. Começa a se isolar, não quer mais conversar, interagir com os colegas, chega em casa ou só quer dormir e acaba não tendo momentos de lazer. A gente começa também a ficar mais irritável. Então, a gente fica reativo. Qualquer situação que acontece com a gente já explode. E aí também tem uma questão que é o cuidado com a nossa saúde física. Nosso sistema imunológico, ele fica mais baixo. A gente pode começar a ter aquelas gripes, aquelas dores de cabeça que não vão passando e isso também passa a nos prejudicar. As nossas relações também começam a ficar mais afastadas. A gente não tem aquela relação de conviver mais com as pessoas, de falar sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina, sobre coisas que estão nos acontecendo. Nosso sono também passa a ser prejudicado. Então, se antes a gente tinha aquele sono que era regenerador, ele passa a ser ou muito intenso, então a pessoa começa a dormir muito, ter muito sono, ou não consegue descansar, não consegue relaxar. E o sono é algo extremamente importante quando a gente fala em saúde mental. Quando a gente acorda, é natural que a gente tenha disposição para tomar banho, tomar café, ir para o nosso trabalho, fazer os nossos compromissos. E aí, de repente, a gente consegue perceber que o sono não é mais suficiente. A gente perde a concentração, a gente perde o nosso foco, a gente perde a nossa energia para o dia a dia. Então, esse é um ponto super importante para a gente conseguir observar. E um outro ponto é a forma como a gente está praticando o nosso autocuidado. Autocuidado são aqueles hábitos que a gente tem na nossa rotina e que vão nos ajudar a gente ter energia, a gente se cuidar bem, a gente conseguir ter o nosso dia a dia com aquela saúde, com aquela disposição, com aquele ânimo. E a gente pensando naqueles momentos que o dia está mais estressante, que eu estou mais ansiosa, que eu estou com aqueles vários compromissos, ou enfim, que eu quero olhar para mim e dizer, isso é o que me traz bem-estar, isso é o que me faz bem. Então, são aqueles pontos que a gente vai colocando no nosso dia a dia e que vão trazendo para a gente esses benefícios, para que a gente recupere nossa energia, nossa qualidade de vida. Então, a gente se conhecer, saber o que nos faz bem, o que não faz, quais são os nossos limites, é extremamente importante. Porque quando a gente está nessa rotina, que a gente fica tão acelerado dentro desse piloto automático e a gente não consegue olhar para o nosso interior, a gente fica muito voltado para qualquer estímulo externo, é como se a gente passasse o tempo inteiro em um estado de alerta constante. E aí a gente não consegue relaxar. E quando isso acontece, é como se a gente estivesse em qualquer lugar menos no momento presente. Quando a gente sai desse momento presente, fica muito fácil a gente ficar vulnerável a todos esses estímulos e todas as situações que vão acontecendo. Vamos lembrar que a vida não é uma linha reta. A gente tem altos e baixos e a gente vai passar por esses momentos. Então, quando a gente sai desse estado de alerta, a gente consegue se perceber melhor, a nossa sobrecarga mental ela vai diminuindo e a gente vai conseguir, então, identificar como que eu saio dessa situação, como que eu volto para o meu estado emocional de maior bem-estar. Já se eu não consigo fazer isso, o resultado pode ser um grande cansaço mental e abrir aí, então, uma porta para que transtornos mentais possam surgir e algumas condições emocionais que são muito negativas para o nosso dia a dia se potencializem. E aí a gente pode correr um sério risco com a nossa saúde mental. Então, a mensagem é se observar, identificar quais são os gatilhos ao longo do dia a dia que podem prejudicar a saúde mental e também o que me traz aí de volta para a minha qualidade de vida, para o meu bem-estar. E falando em bem-estar, a gente vai olhar para os pilares que compõem ele. A gente está falando sobre cuidados com a nossa saúde física,
com a nossa saúde emocional, com a nossa vida financeira, com as nossas relações, observando como é que a gente está em relação à nossa vida profissional também, a nossa carreira, as nossas atividades. A gente vai olhar para como que a gente está em relação ao nosso senso de comunidade, nosso pertencimento com as pessoas que nos cercam. Então, pensando em todos esses pilares, o exercício é a gente se perguntar: como é que eu estou lidando com todos eles? E o importante é, a gente não precisa estar 100% e a gente não vai estar 100% em todos eles. E olhando para esses pilares, a reflexão é: o que está demandando mais da minha energia nesse momento? Em alguns momentos vai ser a nossa saúde física, em outros momentos a nossa vida profissional vai estar demandando mais da nossa energia. Então, a gente conseguir perceber isso é a gente direcionar a nossa saúde mental e a gente manter esse equilíbrio. O equilíbrio não é a gente estar 100% em tudo, e sim a gente equilibrar literalmente essa nossa rotina, as demandas, aquilo que está pedindo da gente mais esforço, mais atenção, mais foco e mais saúde. E aí, pensando em tudo isso, a pergunta é: e a tua saúde mental, ela está bem? Então, pensar que sim, essa pergunta é muito subjetiva. Cada um de nós vai precisar de algo em um determinado momento e vai lidar com as situações de uma forma muito individual. Então, sim, a saúde mental ela é muito mais do que essa ausência de doença. Ela é a nossa capacidade de suportar, de lidar e de passar pelas situações. E a próxima pergunta: como então eu cuido da minha saúde mental? E aí a gente vai pensar: quando nos últimos dias eu parei e consegui me perceber, consegui perguntar o que eu estou precisando agora, como é que eu estou me sentindo, o que vai realmente me fazer bem nesse momento. Então, como eu posso cuidar da minha saúde mental? A gente vai olhar para essa pergunta e saber que sim, ela é muito ampla e muito subjetiva. A gente precisa perceber o que eu estou precisando nesse momento, de que forma eu posso cuidar melhor de mim. Então, um ponto de partida aqui é a autoobservação. Como é que eu estou me sentindo em relação às minhas emoções? O que está acontecendo aqui no meu ambiente? Como que eu vou lidar com tudo isso? E aqui então, gente, é o bom e velho autoconhecimento. É ele que vai dizer o que eu vou fazer agora para que eu me sinta melhor. E aí, para a gente se sentir melhor, é importante a gente lembrar o autocuidado. O que eu faço no meu dia a dia? Pensando questões básicas, como o meu sono, como a minha alimentação, como as atividades físicas. Então, quando geralmente a gente não está bem, quando as coisas não estão legais para a gente, geralmente a gente deixa de lado o básico. Então, esse é o básico. A gente poder entender que o nosso corpo vai ajudar a gente a ter energia para lidar com os desafios da nossa rotina. Então, a gente olhar aquela velha máxima: meu corpo me ajuda a te ajudar. É justamente isso. O nosso corpo ele vai ajudar a nossa mente a conseguir ter menos fadiga, ter mais disposição, ter mais concentração. Então, o autocuidado está aí como algo essencial para a gente. Uma outra orientação que eu gosto de sugerir é a gente poder escrever sobre as nossas emoções. Isso ajuda muito a gente conseguir enxergar o que eu estou sentindo e o que eu estou precisando agora para poder me regular emocionalmente. Então, é um diário mesmo das emoções. Pode pegar um papel e uma caneta e escrever o que estava acontecendo, o que eu me senti, o que fez com que os meus pensamentos viessem, quais foram os pensamentos, de que forma que eu posso agir de uma forma mais adaptativa para mim. Então, esse é um grande recurso que a gente pode utilizar ao longo dos nossos dias. Então, já falamos sobre cuidar do básico. Então, escutar o corpo e cuidar bem dele. Um outro ponto que é super importante a gente destacar aqui é a gente reconhecer os nossos limites. Quando que eu estou me dedicando demais para um pilar da minha vida e ele está demandando além dos outros cuidados? Quando que eu não estou conseguindo descansar? Quando eu estou conseguindo dizer sim para todo mundo, só que ao mesmo tempo eu estou dizendo não para mim? Então, a gente conseguir perceber, a gente não pode ultrapassar os nossos limites, nem
com a questão da autocobrança e nem para atender as demandas dos outros, as expectativas das outras pessoas. Então, isso vai ao encontro dos nossos valores pessoais. E a gente saber equilibrar isso é muito importante. A gente poder compartilhar também os nossos sentimentos com as pessoas que a gente confia, sejam amigos, colegas de trabalho, com os familiares, falar mais sobre as nossas emoções. A gente não tem esse hábito e a gente foi sendo criado, na maioria das vezes, sem essa conexão com os nossos sentimentos, sem poder falar muito sobre eles. Então, quando a gente fica triste, geralmente a gente não quer que as pessoas saibam. Quando a gente tá com medo de alguma coisa, a gente tenta esconder, afinal de contas, a gente aprendeu que a gente precisa ser forte. Mas isso é muito ao contrário. Então, a gente poder falar mais, sim, com as pessoas, a gente poder saber que a gente tem uma rede de apoio, que a gente tem com quem contar, e a gente também buscar auxílio profissional. Quando a gente percebe, não estou entendendo como é que eu estou conseguindo lidar com tudo isso, não estou percebendo quais são as questões na minha vida que estão desequilibradas e eu não consigo retomar a minha qualidade de vida, o meu bem-estar. Então, os profissionais especializados estão aí para ajudar a gente a se conhecer mais, a gente poder entender como que a gente aprendeu a lidar com as situações, revisitar algumas questões que não estão sendo saudáveis para a gente e a gente desenvolver uma vida que vai ao encontro dos nossos valores, que ajude a gente a manter a nossa saúde. E, por fim, gente, muito importante, a gente conseguir olhar para as nossas relações. Nós somos seres sociais, a gente não consegue viver independente dos outros, a gente está constantemente interagindo com as pessoas. Então, observar quem são as pessoas que contribuem significativamente para a minha vida, quem são as pessoas que eu gosto de conviver, com quem eu gosto de compartilhar o meu dia a dia. Isso é muito importante também, porque isso ajuda a gente a cuidar da nossa saúde mental. É um dos pilares muito importantes. Então, uma mensagem final é: tá tudo bem a gente não estar bem o tempo inteiro. Isso faz parte. O que a gente precisa é desenvolver o nosso autoconhecimento para saber o que é bom para mim, o que eu preciso nesse momento. E aí a gente vai conseguir cuidar melhor da nossa saúde mental. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!